Esse podcast é uma iniciativa de projeto de divulgação científica, proposto pelos docentes da disciplina de Farmacologia da Universidade Federal do ABC. Olá pessoal, bem-vindos ao Contraindicação, podcast que tratará sobre farmacologia, sua importância e aplicação no dia a dia. Hoje, ouviremos nossa quarta história sobre o tema interações medicamentosas. E o personagem dela é o Marcelo. Ele faz uso de medicamentos anti-hipertensivos e durante uma brincadeira com seus filhos, acabou batendo o dedo do pé. Quando chegou em casa, decidiu tomar um anti-inflamatório. No dia seguinte, ele foi ao cinema com sua família e começou a se sentir mal, com dores de cabeça, tontura e visão enturvada. O que será que levou o Marcelo a ter esses sintomas? Lembrando que o post completo relacionado a essa história você encontra no nosso Instagram, o FABC_contraindicação. Sem mais delongas, vamos para a história de hoje. História 4. Antihipertensivos e anti-inflamatórios não esteroidais. Certo dia, em um sábado ensolarado, Marcelo estava passando um tempo com seus filhos. Durante uma das brincadeiras, ele acabou batendo o dedo do pé, que imediatamente ficou roxo e inchado. Marcelo percebeu que não havia sido nada grave, pois, mesmo com dor, ele conseguia apoiar o pé no chão normalmente. Sem muita preocupação, ao chegar em casa, ele apenas tomou um comprimido de dipirona para aliviar a dor e fez uma compressa gelada para reduzir o inchaço. Porém, no dia seguinte, a dor persistiu, e ele decidiu seguir com o uso da dipirona a cada 8 horas. Mesmo com o dedo ainda inchado e dolorido, Marcelo, que já havia comprado ingresso para ir ao cinema com sua família, resolveu seguir com os planos normalmente. Antes do início da sessão, eles resolveram passar em um fast food, na praça de alimentação, para que pudessem almoçar. Marcelo pediu um hambúrguer com batatas fritas e refrigerante. Após algum tempo, já iniciada a sessão de cinema, Marcelo sentiu uma incômoda dor de cabeça, tontura e começou a ter dificuldade para enxergar alguns detalhes do filme. Preocupado, devido aos sintomas e ao seu histórico de hipertensão, ele informou seu marido, e ambos concordaram que o melhor a se fazer era deixar a sessão e ir direto ao hospital. Chegando na triagem, Marcelo relatou os sintomas, e após alguns instantes, o enfermeiro já o encaminhou para que medissem sua pressão, que, assim como previsto por ele e seu marido, estava muito alta. A médica que o atendeu perguntou se ele tinha algum histórico de hipertensão, e se ele havia feito uso de algum medicamento nos últimos dias. Marcelo relatou à médica que fazia uso contínuo do antihipertensivo atenolol e que, além disso, havia iniciado um tratamento com dipirona devido à dor e ao inchaço no dedo do pé. A médica, então, explicou que anti-inflamatórios como a dipirona podem interagir com antihipertensivos, como o atenolol, diminuindo ou anulando o efeito do fármaco, e que Marcelo não deveria se automedicar novamente, pois isso é bastante perigoso, principalmente no caso de pacientes hipertensos. Após a consulta, a médica o encaminhou para receber medicação a fim de normalizar sua pressão arterial e, aproveitando que já estava no hospital, Marcelo pediu um encaminhamento para tirar um raio-x do dedo do pé. Assim, ele pôde se tranquilizar, pois realmente não o havia quebrado, mas teria que imobilizá-lo por alguns dias. Bom, pessoal, vamos para a nossa explicação farmacológica. Para isso, precisamos compreender melhor como funcionam os anti-inflamatórios. Primeiramente, é importante sabermos que existem dois tipos de anti-inflamatórios: os esteroidais, mais conhecidos como corticoides, e os não esteroidais, também conhecidos pela sigla AINES. A dipirona se enquadra nos anti-inflamatórios não esteroidais, e é sobre essa classe que trataremos na nossa explicação. A ação dos AINES é caracterizada por impedir a produção das prostaglandinas. As prostaglandinas são compostos lipídicos com várias funções, sendo uma delas a de iniciar a ação inflamatória no organismo. Mas como isso pode afetar na pressão arterial? Como dissemos há pouco, as prostaglandinas são responsáveis por diversas funções no nosso organismo, sendo uma delas a vasodilatação e a hipotensão, ou seja, ela diminui a pressão arterial. Então,
Quando o anti-inflamatório interfere na produção desse composto, ele influencia indiretamente na pressão arterial, como foi o caso do que aconteceu com Marcelo. Mas e aí? Vocês sabiam que um medicamento tão comum no nosso dia a dia poderia interferir na nossa pressão arterial através de interações medicamentosas? Agora que você já sabe, se quiser aprender mais sobre o assunto, a gente preparou uma postagem mais detalhada de como essa interação funciona lá no nosso Instagram, o FABC_contraindicação. E é sempre bom lembrar aqui que nós contamos apenas um resumo sobre a ação desses fármacos. Caso queiram informações mais completas sobre o assunto, é importante checar as referências na nossa bio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Obrigado pela atenção e até a próxima!